A lenda de Atlântida. Seja bem-vindo ao lado oculto da história. Eu sou Letícia, e hoje vamos atravessar as brumas do tempo para desvendar um dos maiores enigmas já contados pela humanidade. Uma ilha, um império, uma civilização que desapareceu em uma única noite. Prepare-se para embarcar na misteriosa lenda de Atlântida. Mas cuidado! Quanto mais fundo mergulhamos, mais densa se torna a escuridão. O surgimento do mito. A primeira vez que ouvimos falar da enigmática Atlântida foi através das palavras do filósofo grego Platão, em dois de seus mais famosos diálogos, Timeu e Crítias. Escrito por volta de 360 a.C., esses textos não apenas colocaram a Atlântida no mapa da imaginação humana, como também a consolidaram como um dos maiores mistérios da antiguidade. Segundo Platão, Atlântida era uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas, localizada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Essa ilha abrigava uma civilização incrivelmente avançada, com tecnologia, arquitetura e organização social muito à frente de seu tempo. No entanto, a corrupção moral dos Atlantes e sua sede de poder acabaram provocando a ira dos deuses, que em uma única noite submergiram Atlântida no oceano, apagando quase todos os traços de sua existência. Mas Platão estava falando de um fato histórico real. Ou usava a Atlântida como uma metáfora filosófica para a decadência das civilizações? Essa é a primeira entre muitas perguntas que ecoam até hoje. Simboliza algo maior que uma cidade perdida. Ela representa a utopia que deu errado. Uma civilização perfeita em aparência, mas destruída pela arrogância. Essa dicotomia ressoou através dos séculos e atravessou fronteiras culturais. Autores medievais a reimaginaram como parte do mundo antediluviano, descrito na Bíblia. No Renascimento, exploradores europeus tentaram associar Atlântida ao Novo Mundo. E no século XIX, com o avanço da arqueologia e da ciência, ela foi alçada a um novo status, a de um possível fato histórico: a civilização Atlante. Avanços inimagináveis. Platão descreve uma sociedade com canais circulares concêntricos, um exército imbatível, templos colossais e palácios erguidos com metais raros como o oricalco, um elemento que, até hoje, não foi identificado com certeza pela ciência moderna. Eles dominavam a agricultura, a engenharia e, possivelmente, formas de energia ainda não compreendidas. Alguns estudiosos modernos chegam a sugerir que Atlântida poderia ter sido uma civilização com tecnologias comparáveis às atuais, ou até superiores, que teriam sido perdidas no tempo. O enigma das colunas de Hércules. Ao situar Atlântida além das colunas de Hércules, Platão deixou uma pista geográfica. Durante séculos, estudiosos tentaram determinar onde exatamente ficava essa região. Estaria a Atlântida no Oceano Atlântico? Seria parte da América Central? Ou talvez se esconda nos confins do Mar Mediterrâneo? Outras hipóteses sugerem que Platão teria usado a expressão como metáfora, o que apenas aumenta o mistério. Interpretações ocultistas e esotéricas. Durante o século XIX, a teosofia e outras correntes espiritualistas resgataram a ideia de Atlântida como o berço de uma raça ancestral. Os Atlantes, seres altamente desenvolvidos espiritualmente e tecnologicamente. A escritora Helena Blavatsky afirmava que os Atlantes dominavam a telepatia, a levitação e energias universais. Já Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, afirmava que Atlântida existiu onde hoje é o Caribe e que afundou por uso indevido de cristais energéticos. Segundo ele, a ilha voltará à superfície quando a consciência humana estiver pronta. Atlântida na cultura pop e na literatura. Do século XIX à atualidade, a lenda inspirou escritores como Jules Verne, H.P. Lovecraft e filmes como Atlantis, o Reino Perdido da Disney. Também marcou presença em séries como Stargate, Assassin's Creed, Indiana Jones e Aquaman. A ideia de uma civilização perdida com segredos ocultos é uma mina de ouro para a ficção e para a indústria do entretenimento. Atlântida está presente no imaginário coletivo de forma quase mitológica, um eco distante de algo que parece real demais para ser apenas um mito. A dúvida que persiste. Seria Atlântida uma lembrança distorcida de uma civilização real, como Creta ou Terra?
Ou seria uma lição filosófica criada por Platão para ensinar sobre moral e decadência? Cada resposta traz novas perguntas. E é justamente essa incerteza que mantém viva a chama da curiosidade humana. Tom enigmático, baixo, como se compartilhasse um segredo. O tempo não apaga aquilo que a alma humana insiste em lembrar. Atlântida, perdida ou escondida, continua viva em nossas mentes. E talvez, em algum lugar, sob as águas ou em ruínas esquecidas, ela aguarde o momento certo para revelar sua verdade. No próximo episódio, mergulharemos mais fundo, explorando pistas, achados e investigações que podem levar à sua descoberta. Prepare-se para a jornada. A busca por Atlântida. Oi, eu sou a Letícia. Hoje, vamos embarcar em uma jornada que mistura arqueologia proibida, mapas secretos, tecnologias perdidas e o som abafado de uma verdade que ninguém quer que você descubra. Prepare-se para conhecer os caminhos ocultos percorridos pelos que ousaram buscar Atlântida. Eles enfrentaram o descrédito, desapareceram sem deixar vestígios, mas deixaram pistas. E talvez você esteja prestes a juntá-las todas. Atlântida, um mapa de sombras. Mesmo milênio após milênio, a lenda de Atlântida resiste ao tempo como se fosse um sussurro eterno, através das eras. E esse sussurro parece guiar os olhos de exploradores, cientistas e sonhadores para direções bem específicas. Debaixo dos oceanos, em desertos esquecidos, em placas de pedra cobertas de limo, onde os olhos comuns veem apenas natureza, mas os olhos curiosos veem mapas, sinais, instruções. Desde a Idade Clássica até os dias atuais, houve quem acreditasse que Atlântida não só existiu, como ainda existe, oculta, inacessível, protegida. Evidências arqueológicas e vestígios submersos. Em 1968, no arquipélago das Bahamas, mergulhadores descobriram o que parecia ser uma calçada, feita de blocos perfeitamente esculpidos, com alinhamentos que lembram projetos de engenharia moderna. Batizada de Estrada de Bimini, essa estrutura fez o mundo arqueológico estremecer. Afinal, não havia qualquer explicação lógica para aquilo ali. Pedras em formato retangular, encaixadas lado a lado, em pleno fundo do mar. Alguns cientistas rapidamente descartaram como formação natural. Mas os que ousaram questionar descobriram que essa formação natural parecia se repetir em outros pontos do globo, na costa de Cuba, no Japão, Yonaguni, no Mar da Grécia e até no litoral africano. Esses são ecos de uma civilização engolida pelo oceano? Se são naturais, por que têm inscrições, simetrias e corredores? E mais importante, quem quer que acreditemos que são apenas pedras sem sentido? Clues geológicos. Quando a Terra engole histórias. Ao olhar para o planeta com os olhos da geologia moderna, percebemos que a superfície da Terra está longe de ser estática. Placas tectônicas colidem, se afastam e redesenham continentes. E se Atlântida tivesse simplesmente afundado? O Ártico já foi tropical. O Saara já foi um oceano. E há regiões hoje submersas que um dia estiveram acima do nível do mar, repletas de vida, cidades e cultura. Uma delas é Doggerland, entre o Reino Unido e a Dinamarca. Outra é Sundaland, no Sudeste Asiático. Essas áreas já abrigaram populações inteiras, que sumiram sem deixar registros claros. E se Platão estivesse descrevendo algo que realmente aconteceu, mas em outro ponto do planeta? Ou pior, e se ele estava codificando um local que não podíamos conhecer? As expedições silenciosas do século XXI. Com o advento da tecnologia moderna, exploradores voltaram seus olhos para o fundo do mar com robôs submersíveis, drones, escaneamento de sonar e imageamento satelital. E foi aí que começaram a surgir as imagens que assustaram o mundo acadêmico. Linhas retas, formas geométricas, plataformas submersas que lembram templos, torres, muros. A National Geographic e outras instituições privadas chegaram a mapear formações no Mar do Caribe, que pareciam cidades submersas. Mas os relatórios desapareceram. Os dados foram ocultados. As expedições, canceladas. Por quê? Quem lucra com a ignorância coletiva? Códigos esquecidos. Textos proibidos antigos. Manuscritos sânscritos, egípcios e mesopotâmicos falam sobre continentes perdidos,
cidades cobertas pelas águas e deuses que puniram civilizações arrogantes. Os Vedas mencionam ilhas de luz que sumiram. Textos egípcios falam de uma guerra dos céus que culminou em destruição total. E em Critias, Platão afirma que obteve sua informação através de sacerdotes egípcios, que conheciam uma história muito mais antiga do que a própria Grécia. O que eles sabiam? O que esconderam? A possibilidade tecnológica perdida. E se Atlântida fosse mais avançada do que acreditamos? E se usavam energia limpa, controlavam o clima, manipulavam ondas e vibrações como Nikola Tesla sugeriu milhares de anos depois? Restos de cristais piezoelétricos, construções em pirâmide, alinhamentos solares, tudo isso aparece em ruínas que nunca deveriam existir, inclusive no fundo do mar. A tecnologia moderna está redescobrindo segredos que talvez não sejam tão novos assim. A cada novo mergulho, a cada escaneamento do fundo oceânico, mais perguntas surgem. Mas talvez o verdadeiro segredo de Atlântida não esteja onde procuramos, mas no porquê estamos sendo impedidos de encontrar. Continue com a gente. No próximo capítulo, vamos explorar as perguntas que até hoje permanecem sem resposta e como o mito de Atlântida molda tudo o que sabemos, ou achamos que sabemos, sobre a história da humanidade. O mistério duradouro. Letícia. Você já se perguntou por que, depois de milênios, o nome Atlântida ainda ecoa como um sussurro nos corredores do tempo? Por que mesmo sem provas concretas, milhões de pessoas continuam obcecadas por uma civilização que talvez nunca tenha existido? No capítulo de hoje, mergulharemos fundo nesse enigma que desafia a lógica, alimenta teorias e desperta um fascínio quase hipnótico. Prepare-se para cruzar os limites da razão. Eu sou Letícia, e essa é a sua dose de mistério. As Sombras da Verdade. A lenda da Atlântida é, acima de tudo, uma história de silêncio. Um silêncio profundo entre o que se sabe e o que se deseja saber. Por que Platão teria inventado uma civilização tão detalhada? Se foi real, por que não encontramos vestígios sólidos? E se foi destruída, onde estão os traços do cataclismo? Essas perguntas não apenas permanecem sem resposta, mas parecem crescer com o tempo, como se a ausência de provas fosse, por si só, uma prova do mistério. Entre as questões mais persistentes estão: a origem real da história. Teria Platão se baseado em relatos egípcios, como afirmou? A localização exata. Estaria a Atlântida sob o gelo da Antártida, nas águas do Caribe, ou perdida nos desertos do Saara? A cronologia. Se a ilha afundou há 9.000 anos antes de Solon, como Platão afirmou, isso a colocaria muito antes de qualquer civilização conhecida. E cada uma dessas perguntas, em vez de nos levar mais perto da resposta, apenas aprofunda o abismo do mistério. O legado de Atlântida. História, mito ou advertência? Mesmo sem uma resposta definitiva, a história da Atlântida moldou profundamente a forma como vemos o passado. Para muitos, ela representa a possibilidade de civilizações avançadas que antecedem a história oficial. Para outros, é um alerta sobre o orgulho, a arrogância e a queda inevitável daqueles que desafiam as leis da natureza ou da moralidade. Atlântida não é apenas uma lenda, é uma lente. Uma lente que usamos para reinterpretar ruínas antigas, para desconfiar de versões oficiais da história e para manter viva a ideia de que talvez não saibamos tanto quanto pensamos. Suas estruturas descritas por Platão, com círculos concêntricos de terra e água, templos gigantescos, canais e torres, se tornaram o protótipo de civilizações perdidas. Na cultura alternativa, Atlântida é frequentemente associada a conhecimentos ocultos e tecnologias esquecidas, linhagens espirituais e contatos extraterrestres, conexões com outras civilizações míticas como Lemúria e Mu. Essa influência molda até hoje desde a ficção científica até a arqueologia alternativa, incentivando uma busca constante por verdades enterradas. A energia que move a lenda. Por mais que busquemos evidências, talvez o maior legado de Atlântida esteja em algo que não pode ser medido: a imaginação humana. A necessidade de sonhar com mundos perdidos, de acreditar que há mais sob as ondas do que apenas areia e coral. Essa imaginação é combustível para documentários, filmes, séries e teorias. É o que faz alguém atravessar o planeta para mergulhar em cavernas submersas, escanear oceanos com sonar
ou decifrar manuscritos antigos na esperança de encontrar pistas. Atlântida não é uma ilha, é uma ideia. Um símbolo da busca eterna por conhecimento, por sentido, por algo que transcenda a mediocridade do presente. Ela nos lembra que o mundo ainda guarda segredos, e que talvez, só talvez, um deles esteja esperando por nós, escondido em algum lugar no fundo do mar, ou dentro da nossa própria mente. E assim, enquanto as ondas continuam a bater nas praias do desconhecido, Atlântida permanece lá, não como um lugar, mas como uma pergunta. Uma pergunta que atravessa séculos, desafia impérios e, acima de tudo, nunca morre. Se você, assim como eu, sente que esse mistério ainda não terminou, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo com alguém que também vive em busca da verdade. Quem sabe, talvez um dia a resposta venha à tona. Até lá, siga curioso. E cuidado com o que está oculto, porque nem tudo que se perde está realmente perdido.